Esta é uma abelha, como muitas que você já viu. O que você talvez não saiba é que pesquisas mostram que é impossível uma abelha voar. Seu peso, suas asas pequenas, a tornam sem aerodinâmica. Só que a abelha não sabe disso. E ela não só voa, como também produz mel. Não é por acaso que o nosso símbolo é formado por abelhas. Simp, sonhando e realizando sonhos. (18 de julho de 2015) está no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. No dia 6 de julho foi adotada pelo governo federal a medida provisória PPE, Programa de Proteção ao Emprego. Para nos falar um pouco mais dessa medida, que atinge diretamente a indústria, convidamos o advogado Marcos Tavares Leite. Visitamos uma casa que produz e vende verdadeiras maravilhas gastronômicas e que está instalada no mesmo ponto há 48 anos. De volta ao nosso programa, o advogado tributarista Edmundo Mendeiros nos fala sobre um tema recorrente nas empresas e que é de suma importância: os aspectos tributários das principais formas de remuneração dos sócios. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista a pneumologista Letícia Cauano. Estamos no ar. Recentemente foi publicada a medida provisória 680, que trata do plano de proteção ao emprego, que significa uma possibilidade, uma autorização para que empresas possam fazer a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional do salário dos trabalhadores abrangidos, então, por esse plano. No caso, parte dessa redução do salário será compensada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, por fundos do FAT. Então haverá aí uma compensação, a redução, portanto, no salário do trabalhador não será tão grande ou na mesma proporção da redução do salário. Bom para as empresas, bom para o próprio governo, porque no caso de desemprego, o custo ainda assim para o governo seria muito maior. Todavia, algumas cautelas, algumas observações merecem ser feitas em relação a essa medida provisória. Ela ainda depende de uma regulamentação que vai definir quais os setores em crise, em dificuldades financeiras e que poderão ser abrangidos. Pode ser até que todos os setores da economia venham a ser atendidos e abrangidos pela medida provisória, mas isso ainda depende de uma definição. Além disso, a coisa não é automática. Além da adesão ao chamado PPE, também deverá ser negociado com o Sindicato dos Trabalhadores. Terá que ocorrer um acordo coletivo entre a empresa e o sindicato de trabalho respectivo, inclusive com a realização de assembleias gerais, aprovação. Vai ser um movimento muito grande, vamos ver até que ponto será viável aos próprios sindicatos atender no tempo adequado todas essas questões, essas solicitações e os acordos coletivos relativos, então, à redução de jornada de trabalho com redução de salário no termo da medida provisória 680. Além disso, um outro ponto deve ser também bem esclarecido. Neste período, os trabalhadores abrangidos por essa chamada PPE, pela essa redução da jornada de trabalho, estarão estáveis, só poderão ser demitidos por uma justa causa, realmente por uma questão motivada. Além disso, ao final do período da redução da jornada de trabalho, ele ainda permanecerá estável por um período de até 1/3 em relação a todo o período em que ele ficou com a sua jornada reduzida. Portanto, se tivermos, que é o prazo máximo, uma redução de jornada com redução de salário por até 12 meses, ao final desse período, o trabalhador não poderá ser demitido sem uma motivação, sem a justa causa, por mais 4 meses. Portanto, vamos aguardar a regulamentação e vamos ficar atentos e realmente avaliar a conveniência da adesão e da adoção das disposições contidas
nessa medida provisória. Você sabia? Você sabia que nessa semana, mais precisamente na quinta-feira, dia 16, comemoramos o Dia do Comerciante? Pois é, o Dia do Empresário do Comércio ou o Dia do Comerciante teve como base a data de nascimento do economista e político José Maria da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, patrono do comércio brasileiro. José Maria da Silva Lisboa foi o responsável pela obtenção de leis que beneficiaram o iniciante comércio brasileiro, na época totalmente dependente de Portugal. Sua ação ficou reconhecida como assinatura da histórica Carta Régia, de 28 de janeiro de 1808. Por ela, Dom João VI, aconselhado pelo Visconde, abriu os portos brasileiros ao comércio exterior. Essa, você sabia? A culinária árabe, tão apreciada ao redor do mundo, também está muito bem representada em terras tupiniquins. Visitamos uma casa que produz e vende verdadeiras maravilhas gastronômicas e que está instalada no mesmo ponto há 48 anos. A casa surgiu em 67, fundada pelo meu pai e minha mãe, na qual meu pai era camelô e começou a trabalhar com esfirras. Até o dia que ele chegou, encontrou esse ponto aqui e nós estamos há 48 anos com a casa nesse mesmo lugar. Eles são especialistas na confecção de diversos pratos árabes, com variadas formas e sabores, seduzindo muitos paladares. A casa é especializada em comidas árabes, como tabule, coalhada seca, hummus, as esfirras, vários sabores, são quase 35, e quibes de vários sabores também. O momento, a gente sabe, é difícil, está passando o Brasil, mas tem que ter criatividade para manter sua empresa e o governo poderia ajudar também a nível de impostos, né? Na qual o Brasil está se recuperando novamente em cima das microempresas. Ingredientes selecionados, profissionais treinados e a tradição da casa, que vem de décadas, são os fatores que os mantêm em alta. De volta ao nosso programa, o advogado tributarista Edmundo Mendeiros nos fala sobre um tema recorrente nas empresas e que é de suma importância: os aspectos tributários das principais formas de remuneração dos sócios, como o prolabore, distribuição de lucro e juros sobre o capital próprio. O prolabore nada mais é que um pagamento ao sócio pelos serviços que esse prestou à sociedade. Por parte do sócio, ou seja, aquele que recebe o pagamento, ele sofrerá a incidência da contribuição previdenciária, em alíquotas que variam de 8% a 11%, e estará também sujeito à incidência do imposto de renda. Por parte da empresa, esse valor também estará sujeito à incidência da contribuição previdenciária, porém, esse é um aspecto positivo. Tal valor poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda se essa empresa estiver sendo tributada pelo lucro real. A distribuição de lucro é possível para qualquer regime de tributação, estando limitado aos percentuais de presunção nos casos de empresas que optam pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional. E o excedente somente poderá ser distribuído se tais empresas mantiverem regular escrituração contábil que demonstre esse excedente de lucro. A última forma de remuneração que nós analisaremos é uma forma de remuneração mais incomum, normalmente utilizada por empresas sujeitas à tributação pelo lucro real. Eu me refiro aos juros sobre capital próprio, que correspondem, na prática, a um pagamento que a empresa faz ao sócio pela utilização do capital que ele investiu na empresa.
do ponto de vista do sócio, estará sujeito apenas à tributação na fonte e de forma exclusiva e definitiva de 15% do imposto de renda. Do ponto de vista da empresa, tal valor poderá reduzir a base de cálculo do imposto de renda se ela estiver sendo tributada pelo lucro real. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é a doutora Letícia Barbosa Cauano Dourado. Ela é médica, pneumologista e tem doutorado pela Universidade de São Paulo. E acaba de ter a sua tese de doutorado premiado na Sociedade Americana. É um prazer tê-la conosco, doutora. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Nos fala um pouquinho sobre esse prêmio tão honroso dado pela Sociedade Americana. Bom, foi a minha tese de doutorado, orientada pela doutora Carmen Valente. Nós levamos para o Congresso Americano e recebemos um dos prêmios lá da Sociedade Americana de Tórax esse ano. Isso foi uma coisa bem gratificante. Parabéns. Bem, nós estamos no inverno. Existem as doenças típicas de inverno. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Quando a gente fala de doença de inverno, a gente está pensando basicamente num aumento da frequência de infecções respiratórias virais, que nesse sentido a gente entende como o influenza, que a gente tem até a vacina para isso, e que são as doenças que a gente denomina de gripes ou resfriados. Quando a gente fala em gripe e resfriado, a gente está falando assim de uma variedade de causas que tem essa manifestação em comum. Então isso a gente precisa estar atento para a gente não pensar que é um único agente. Eu falo isso por quê? Porque a gente já tem disponível uma vacina muito eficaz para a gripe, mas na verdade essa vacina ela é direcionada para o vírus influenza. A gente tem 14 tipos de vírus respiratórios, por exemplo, mas a vacina ela é direcionada para o vírus influenza, para proteger do influenza. Por quê? Porque a gente sabe que é um dos vírus que pode dar mais complicações e a pessoa pode, inclusive, chegar a falecer por uma infecção. Muita gente fala que tomou a vacina e está gripado, etc. Qual é essa explicação? Então, a gente precisa muito desmistificar isso, porque, na verdade, a vacina da gripe, primeira coisa, a vacina ela é por vírus inativado. Então, não tem a menor chance da pessoa desenvolver uma infecção em decorrência da vacina. Quais são as explicações para esse fenômeno que a gente observa? O primeiro é que a vacina ela é dada no momento em que existe a maior frequência de infecções virais acontecendo. Então, nada impede da pessoa já estar com um outro vírus incubado e, quando recebe a vacina, manifesta aquele sintoma de um outro vírus. O outro ponto a ser abordado é que a vacina para a gripe, ela é uma imunização que a gente chama não esterilizante. Isso significa o quê? A vacina não vai impedir a manifestação de uma gripe leve. Ela impede que a pessoa desenvolva um quadro grave e chegue a falecer por uma infecção por influenza, uma gripe. Ou seja, é prudente tomar a vacina. É muito prudente tomar a vacina. A importância da vacina, além da proteção individual, a gente sabe que existe uma imunização passiva. Então, à medida que a sociedade vai se protegendo, a gente vai ampliando essa proteção porque vai diminuindo a transmissão. Lembrando que nós temos outros tipos de vírus capazes de desencadear uma reação do tipo gripe ou resfriado. E para isso a gente precisa ficar atento aos sinais de alerta. Mesmo usando a vacina, a gente pode apresentar um quadro respiratório. Bom, quais são esses sinais de alerta? Então, os sinais de alerta principais são os seguintes. Extremos de idade, então bebês e idosos, são pessoas mais suscetíveis a desenvolverem complicações em decorrência dessas infecções virais. Essas pessoas, elas, em caso de desenvolver um quadro respiratório com coriza, tosse, febre, elas devem estar atentas caso comecem a apresentar mais sonolência, uma queda do estado geral, ou febre muito alta, queda de pressão. O que é febre alta? Febre alta, acima de 38,5, vamos dizer assim. A gente poderia usar assim.
E o principal são esses grupos mais suscetíveis a terem complicações. Então, extremos de idades, gestantes, pessoas que já têm alguma outra doença, que estão fazendo algum tratamento, por exemplo, para algum tipo de câncer, ou usam medicações que a gente chama de imunossupressoras, usam prednisona. Todas essas pessoas, elas são mais suscetíveis a desenvolverem complicações. Então, a gente deve estar mais atento. Quais são os sinais de emergência? Quando é que se deve pegar alguém e ir para o hospital em estado de emergência? Um paciente que apresenta com um quadro respiratório agudo de tosse, coriza, febre e começa a apresentar queda de pressão, sonolência, outra coisa muito importante, falta de ar. Não é para a pessoa ter falta de ar. Se essa pessoa apresenta esses sinais, é interessante uma avaliação na emergência. Pode ser que a avaliação descarte qualquer complicação mais séria, mas você garantiu um momento adequado de intervir caso seja necessário. Bem, me parece que existe uma divergência de inverno e doenças de inverno no Brasil. Isso é real? O que acontece é o seguinte, quando a gente fala de infecções de inverno, a gente está pensando então que existe essa transição climática inverno e verão. E o Brasil é um país de dimensões continentais. Parte dele tem essa transição climática e parte não. Então, na parte do país em que não há essa transição climática, por exemplo, mais próximo ali do Equador, ali o nordeste do país, a gente sabe de alguns estudos já publicados que essas infecções respiratórias de inverno, na verdade, elas acontecem mais no período chuvoso. Lá não tem essa transição verão-inverno nítida. E esse período chuvoso vai no primeiro semestre, por exemplo. Tem um estudo publicado em Fortaleza que a maior parte das infecções virais respiratórias ocorreu no período chuvoso no primeiro semestre. Por quê? Então, existem algumas hipóteses para explicar isso, que são muito interessantes. Não determinadas, comprovadas, mas são hipóteses. A primeira delas é que no período chuvoso, nesses locais, existe um maior confinamento. Então, existe uma maior transmissibilidade, chance de transmissão dessa infecção. A segunda teoria é que as pessoas se expõem menos à luz solar, porque vão se proteger da chuva, estão mais em casa, e a menor exposição à luz solar reduz a taxa de vitamina D, e hoje em dia a gente sabe que a vitamina D está relacionada com uma boa imunidade. Então, uma baixa vitamina D pode estar relacionada com uma maior suscetibilidade a infecções. Bem, a transmissão desses vírus se dá pelo ar, não é isso? A transmissão se dá pelo ar, mas essa pergunta do senhor é muito interessante, pelo seguinte, o principal sim é pelo ar, mas não só. Quando eu espirro e as gotículas do meu espirro caem nessa superfície e alguém vem com a mão, coloca a mão aqui e leva a mão no olho, pode ter havido a transmissão. Então, por contato, então não só pelo ar. Então, é muito interessante quando a gente pensa em prevenção, o uso de higienização adequada das mãos, por exemplo, com álcool gel. Ou seja, lavar as mãos, lavar o rosto, passar álcool gel, evitar... Na rua, não colocar mão na boca, mão no nariz, mão no olho, são maneiras da gente diminuir a transmissibilidade desses vírus. Foi feito um estudo de 365 amostras. Isso, na verdade esse foi um outro estudo que nós levamos esse ano para o Congresso Americano de Tórax. Esse estudo teve como autor sênior a doutora Carmen Valente, como primeiro autor o doutor Frederico Lomar. Num hospital privado, no primeiro semestre de 2014, foram analisadas as amostras respiratórias coletadas de pacientes que procuraram o departamento de emergência com sintomas respiratórios. E o que foi observado é que, em média, 50% dessas amostras vieram positivas para vírus respiratórios. O principal vírus, então, em São Paulo, no primeiro semestre de 2014, foi o vírus sincicial respiratório, depois o rinovírus, e teve uma parcela de influenza, metapneumovírus, bocavírus. Como eu falei para o senhor, existem outros vírus. Claro. O que explica porque a vacina não protege 100% alguém de ter um resfriado e uma gripe. Agora, essa vacina ajuda no tratamento desses outros vírus ou não? Ela não interfere porque ela é direcionada para o influenza. O que é interessante é que já tem alguns estudos na literatura mostrando que
A vacina contém algumas cepas do influenza, outras cepas do influenza não estão contempladas na vacina, mas já foi demonstrado por alguns pesquisadores uma proteção para essas cepas que não estão contempladas na vacina. Então, para o grupamento do influenza vírus, existe essa proteção que a gente chama de cruzada. Para os outros vírus, a gente precisa álcool gel, se proteger, tossir, cobrir o rosto. Bom, ultimamente se fala de superbactérias, o noticiário fala de superbactérias em hospitais. O que vem a ser isso? Para a população em geral, elas não são uma preocupação. Elas são uma preocupação para os gestores hospitalares. Elas são superbactérias porque elas encontram organismos muito fragilizados em unidades de terapia intensiva, em unidades de longa permanência, e por isso elas são tão superbactérias. Essas superbactérias, num indivíduo com a imunidade preservada, muito dificilmente, primeiro, haverá esse encontro, porque elas estão nesses locais, e o indivíduo com a imunidade preservada, ele consegue, de uma maneira geral, lidar com isso. Então, elas são super porque os antibióticos que a gente tem disponível, eles não conseguem erradicá-las, mas elas só conseguem fazer estrago, de uma maneira geral, em organismos já muito debilitados. Então, não existe, para a maioria da população, um perigo, esse risco? De jeito nenhum. A preocupação é para nós que trabalhamos em hospitais com pacientes críticos. Esses pacientes, sim, estão sob risco e a gente precisa tomar todas as medidas para evitar a disseminação. Ou seja, o inverno não é esse bicho de 7 cabeças, De jeito desde nenhum. que se tomem as precauções devidas. É isso? Exatamente. O que mais que a senhora acha importante recomendar sobre o inverno, doutora? Então, se eu pudesse deixar uma recomendação para os telespectadores, seria, então, a primeira, etiqueta de inverno, que é higiene das mãos, cuidado ao tossir e espirrar, não levar as mãos que não estão higienizadas em boca, olho e nariz, para diminuir a transmissão de infecções. E a segunda é a importância da vacinação. A vacina é segura e eficaz de prevenir o principal causador de gripe complicada, que é o influenza. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Nós estamos aqui como uma equipe médica à disposição para atender a população. Estamos trabalhando, essa pesquisa de vírus está em andamento, a gente continua analisando essas amostras para a gente chegar com mais informação. E lembrando então de higiene das mãos e vacinar. Doutora Letícia Barbosa Cauano Dourado, queremos agradecer muito a sua participação, agradecer ao importante esclarecimento dado à sociedade como um todo e a você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!